Antes de iniciar, então o título da mensagem de hoje vai ser Jesus, o primeiro missionário. Vai ser uma pequena provocação aqui. Então, me disseram que as crianças vão estar desenhando, pintando, fazendo alguma coisa com relação à mensagem. Então, crianças, escutem bem, que o tio aqui vai dar algumas instruções para vocês sobre o que vocês podem estar pensando na hora de fazer o seu desenho, né? Nós vamos falar que Jesus veio a esse mundo com uma missão, ele cumpriu a sua missão aqui no mundo e depois ele passou para nós, para os seus discípulos daquela época e todos os discípulos ao longo da história até os dias de hoje. Ele passou essa missão para nós, que nós devemos continuar a missão que ele começou, de levar as boas novas até o mundo, tá? Então, enquanto vocês estão fazendo o seu desenho, vocês podem estar pensando de como vocês vão desenhar ou pintar alguma coisa com relação a levar as boas novas de Jesus, o Evangelho, para as pessoas no mundo inteiro. Então é mais ou menos por aí que nós vamos fazer uma pequena reflexão bíblica e depois eu vou dar para vocês algumas informações e depois nós vamos fazer um pequeno desafio, vamos terminar com um pequeno desafio. Vamos curvar as cabeças e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo período que nós já tivemos hoje de estudarmos um pouco sobre ti. Já também passamos um tempo louvando o seu nome. E, Senhor, nós queremos agora, nesse momento, que o Senhor continue falando aos nossos corações, através da tua palavra e através das tuas instruções para as nossas vidas como cristãos. E pedimos ao Pai que o Senhor abra os nossos corações para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós hoje. No nome de Jesus. Amém. Nós estamos no mês em que estamos comemorando o Natal. Já foi dito alguma coisa aqui do advento, preparando para celebrarmos o Natal. O que vem à mente quando se fala de Jesus e de seu nascimento? Eu sei que para muita gente, quando se fala em Natal, talvez Papai Noel, árvore de Natal, alguma coisa assim, é a primeira coisa que vem à mente. Mas vamos descartar essa parte cultural e vamos pensar só em termos de Jesus, a vinda de Jesus, comemorando então o nascimento de Jesus. O que será que vem à nossa mente? A primeira coisa que vem à nossa mente quando nós falamos nisso, na vinda de Jesus e o seu nascimento. Provavelmente missões não é a primeira coisa que vem à nossa mente quando nós ouvimos falar no Natal. E quando se faz a pergunta, quem foi o primeiro missionário? As respostas provavelmente vão ser variadas. Se você perguntar para pessoas diferentes terão respostas diferentes. Alguns vão dizer que foi Pedro, porque a igreja nasceu no dia de Pentecostes e o primeiro que fez um sermão para todos e houve convertidos ali foi Pedro. Então, talvez Pedro seria escolhido por alguns como primeiro missionário. Outros diriam que foi Estevão, porque Estevão foi, pelo menos pelas informações que nós temos, Estevão foi o primeiro que morreu pela sua fé, o primeiro mártir. Outros diriam que não, foi Filipe, porque Filipe foi o primeiro que saiu ali do meio judaico e foi anunciar o evangelho a etnias, a povos que não eram judeus. Então, Filipe seria talvez o primeiro missionário. Outros diriam, não, tem o grande apóstolo Paulo, o grande missionário Paulo, que sabemos que foi
foi um missionário, foi escolhido por Deus para ser o missionário aos gentios, ou o apóstolo aos gentios. Na verdade, essas duas palavras vêm da mesma origem. Missionário vem do latim, apóstolo vem do grego, mas significam a mesma coisa, enviado. Alguém que foi enviado com uma mensagem. Então, um mensageiro que está transmitindo, então, uma mensagem. Poucos pensariam em Jesus como sendo o primeiro missionário. Aí que eu quero fazer essa provocação, que podemos dizer que foi Jesus o primeiro missionário. João afirma 10 vezes em seu evangelho que Jesus falou, né? Ele ouviu Jesus falar pessoalmente, ele ouviu Jesus falar, e ele coloca 10 vezes no seu evangelho que Jesus disse que Deus Pai o enviou ao mundo. Que Jesus veio como um enviado de Deus Pai. Essa é uma função missionária. Ele foi enviado. Jesus deixou o seu lar de glória para vir aqui até a terra. Ele teve que fazer algumas adaptações para poder transmitir a mensagem a nós, os seres humanos. Então ele deixou o seu lar para vir a uma terra estrangeira, esse mundo, para trazer as boas novas de salvação. Essa é uma função missionária. Qual era exatamente a missão de Jesus? Vou ver se eu acerto aqui fazer nesse sistema. Vamos lá. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, nós lemos que o Filho do Homem, está se referindo aqui a Jesus, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por que Jesus veio? Ele veio para buscar e salvar o perdido. Se nós passamos para Mateus capítulo 9, versículo 13, a última parte do versículo diz: pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Ele veio chamar os pecadores, ele veio buscar os pecadores. E depois, em certa ocasião, quando Jesus estava na sinagoga de Nazaré, a cidade onde ele cresceu, no lugar onde as pessoas o conheciam, porque sua família veio de lá, sua família morou lá e o viram crescer. Jesus estava na sinagoga e lhe foi dado um rolo, um pergaminho, para que ele pudesse ler, e ele leu um trecho de Isaías, do livro de Isaías. E foi isso aqui que ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Através do profeta Isaías, Deus tinha feito, Deus passou uma profecia através do profeta Isaías, de que ele enviaria alguém que iria trazer boas novas para o mundo. Ele iria enviar alguém que anunciasse essas boas novas às pessoas que estavam necessitadas. E depois ele fechou o livro. Mais tarde ele disse: hoje se cumpriu essa profecia de Isaías, porque Deus enviou Jesus ao mundo para trazer estas boas novas, para anunciar estas boas novas.
A missão de Jesus foi claramente de trazer salvação à humanidade, através do sacrifício, do seu próprio sacrifício sobre a cruz do Calvário. Quando foi caminhando para o momento da crucificação, na noite antes da crucificação, ele estava com os seus discípulos. E ali naquela noite com os seus discípulos, ele deu muitas instruções aos discípulos, falou muita coisa para eles. E ele também fez uma oração, a oração sacerdotal que nós vemos em João capítulo 17. Eu vou ler apenas uma parte dessa oração sacerdotal que Jesus fez, capítulo 17 de João. Pai, chegou a hora, glorifica teu filho. Ele está falando aqui na terceira pessoa. Glorifica teu filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre a humanidade. Ele concede vida eterna, Deus concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Na noite antes da crucificação, ele está falando, através da oração que ele está fazendo para Deus, ele falou: eu vim em missão, e chegou o momento onde eu estou cumprindo minha missão. Minha missão está sendo cumprida nesse momento, nesse tempo em que estamos, no momento em que ele iria ser crucificado. Enquanto estava ainda pendurado naquela cruz, no dia seguinte, Jesus diz aqui no capítulo 19 sobre Jesus: Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as Escrituras disse: estou com sede. A missão de Jesus estava se cumprindo naquele momento em que ele estava sendo crucificado na cruz. Após a sua ressurreição, obviamente ele morreu, nós todos sabemos, morreu, foi sepultado, e depois ele ressuscitou no terceiro dia. E depois da sua ressurreição, ele fala então para os seus discípulos em João capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, só recapitulando, Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo com uma missão. E nessa missão, ele anunciaria boas novas para toda a humanidade, que através da sua vida, da sua morte na cruz, que pagaria os pecados da humanidade, eles poderiam ter salvação através de Jesus Cristo. Ele cumpriu a missão que Deus Pai tinha dado para ele. Ali naquela cruz ele cumpriu a missão e ele voltou novamente para o Pai. Mas antes de partir, ele falou para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. Isso faz parte do que nós conhecemos como a Grande Comissão. A Grande Comissão que foi dada para todos os seus discípulos, tanto os discípulos daquela época como os discípulos de toda a história até os dias de hoje. Essas palavras de Jesus, 2000 anos depois, ainda são válidas, de que nós devemos ir como o Pai enviou Jesus, nós também devemos ir. Em Marcos capítulo 16, nós lemos: parece que está faltando um aí.
Marcos capítulo 16, versículo 15. Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas. Isso é o Evangelho. Anunciem as boas novas a todos. Falando novamente aos discípulos, ele disse: vão para o mundo inteiro e anunciem as boas novas de Jesus Cristo. Então, se Jesus nos enviou ao mundo inteiro para anunciar as boas novas dele, onde é que nós estamos em termos de evangelização do mundo 2000 anos mais tarde? E aqui entra a parte da informação que eu quero dar para vocês. Em 1974, aconteceu um congresso de evangelismo organizado pela organização Billy Graham, que ficou sendo conhecido como Congresso de Lausanne, em 1974. Para esse congresso, representantes do mundo todo vieram até a Suíça, em Lausanne, por isso que levou esse nome. Vieram delegados, representantes de todos os países, e antes eles tinham coletado alguns dados para saberem onde estamos na questão da evangelização do mundo. Obviamente que esses dados são muito extensos, mas aqui eu vou dar para vocês alguma coisa resumida, essencial. Primeiramente, nessa época, 1974, a população do mundo era de 4 bilhões de pessoas. E eles fizeram um recenseamento e descobriram que havia no mundo todo 17 mil PNAs, que são povos não alcançados. Então eles estavam olhando mais pela ótica de povos, não necessariamente geograficamente ou politicamente no sentido de países, mas eles estavam olhando grupos étnicos ou étnico-linguísticos. Quais são os grupos étnico-linguísticos que ainda não receberam o Evangelho? Agora, povos não alcançados, eles definiram como aqueles povos que tinham menos de 2% da população que conheciam a Jesus Cristo, que tinham aceitado Jesus Cristo como Salvador. Por que 2%? Foi meio aleatório, mas a ideia era de que abaixo de 2%, a presença de uma minoria de cristãos seria muito difícil alcançar o restante do seu povo com o Evangelho sem alguma ajuda externa. Então, só uma presença menor do que 2% levaria muito tempo para que aquele povo pudesse ser alcançado pelo Evangelho. Foi essa definição que escolheram e que usaram e que é usada até hoje para nos dar uma ideia. Alguns desses povos não alcançados não tinham nenhuma presença do Evangelho. Outros tinham uma pequena presença do Evangelho. Alguns tinham uma igreja aqui e ali, mas nada que pudesse fazer com que todo o povo, toda a população daquele grupo étnico-linguístico ouvisse falar do Evangelho. Então, no recenseamento que fizeram, descobriram que havia 17 mil povos não alcançados. E a população que vivia nesses povos não alcançados chegava a 60% da população mundial. Então, em números assim, números gerais, a gente poderia dizer 60% do mundo não estava recebendo o Evangelho. Era uma situação muito preocupante. Ali naquele congresso, eles fizeram um pacto de trabalharem juntos e de formarem parcerias para poder atingir esses povos não alcançados. De 74 para cá, isso tem 50 anos agora, houve mais alguns congressos, 2 ou 3 congressos, até esse ano, onde foi realizado um novo congresso de evangelização, 50 anos depois do congresso original. Antes do congresso deste ano, que foi realizado na Coreia do Sul, foi feito um novo levantamento para comparar 50 anos atrás e onde é que nós estamos hoje. Então, o que descobriram é o seguinte: a população mundial está em 8 bilhões de pessoas. Quanto é que estava em 74?
4 bilhões. Então podemos dizer que a população, em 50 anos, a população do mundo dobrou. O número de PNAs, o número de povos não alcançados, está em 5 mil. Quanto que estava antes? 17 mil. Então diminuiu bastante. Em 50 anos, com o esforço que está sendo feito para alcançar os povos não alcançados, conseguimos alcançar muitos desses povos. Baixou bastante para 50 mil. E os seguidores de Cristo, aqueles que nós podemos dizer que são nascidos de novo, houve um aumento de 400% do número de pessoas no mundo que a gente poderia considerar nascidos de novo em 74 para 2024, onde nós estamos, houve um aumento de 400%. Então, primeiramente, nós podemos parar e louvar a Deus pelo avanço do Evangelho nos últimos 50 anos. Apesar da população do mundo ter dobrado, nós conseguimos diminuir sensivelmente o número de povos não alcançados e aumentou, mais do que o aumento da população, aumentou o número daqueles que conhecem a Jesus Cristo pessoalmente. Isso nós devemos louvar a Deus. Só que, ao mesmo tempo, nós temos que ver que a missão não acabou. A missão não acabou. Porque a população mundial continua a aumentar e ainda temos 5 mil povos não alcançados. Sim, a população que vive nesses povos não alcançados, acho que está no próximo slide, a população que vive nesses povos não alcançados diminuiu para 25%. Antes era 60%, diminuiu para 25%. Então temos progredido, mas ainda 1 em 4 pessoas ao redor do mundo vive num povo não alcançado que ainda nunca ouviu falar do Evangelho. Então ainda temos muito que fazer. E o foco atualmente, nesse congresso desse ano, estão enfocando em 35 povos não alcançados que têm uma população superior a 10 milhões de pessoas. Então, para terminar a tarefa, precisamos focar naqueles povos não alcançados que são maiores, que têm uma população maior, para podermos alcançá-los. 35 povos não alcançados com mais de 10 milhões de pessoas. 18 desses povos não alcançados são de maioria muçulmana e 17 deles são de maioria hindu. Isso oferece, então, um desafio para nós, para alcançarmos essas pessoas. A maioria dos povos não alcançados restantes, que ainda existem para ser alcançados, a maioria deles estão localizados na Índia e no Paquistão. Países onde nós temos igrejas batistas. Então estamos inseridos no meio dos lugares mais necessitados do Evangelho. E temos ali uma oportunidade de alcançar esses povos não alcançados. Eu estou trabalhando com 13 parcerias que nós firmamos em 11 países e outras parcerias que estão em desenvolvimento. E muitas dessas parcerias são justamente nessas regiões dos povos não alcançados que ainda precisam receber o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes em lugares onde há perseguição aos cristãos. Mas apesar dessas dificuldades, povos com maioria muçulmana, povos com maioria hindu, lugares onde há restrições à pregação do Evangelho e onde há perseguição aos cristãos, nós estamos vendo coisas maravilhosas acontecendo. Nós estamos vendo muitos testemunhos de coisas maravilhosas que Deus está fazendo nessa área, entrando e penetrando nessas áreas.
Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo estão chegando aos pés de Jesus Cristo, apesar do perigo que estão correndo em fazê-lo. Apesar do perigo que estão correndo ao aceitarem a Jesus Cristo, muitas vezes são rejeitados pela sua própria família, são expulsos de sua própria família, muitas vezes perdem seus empregos, muitas vezes não têm oportunidade de estudar pelo simples fato de serem cristãos. Mas o Evangelho está penetrando nestas áreas. No ano passado, nas estatísticas do ano passado, aqui estão a localização. Eu sei que talvez de dia assim ficou um pouco mais difícil de ver esse mapa mundi e onde estão localizados, mas vocês veem, dá para ver pelo menos que estamos trabalhando em diversas partes do mundo com essas parcerias. Muitos desses lugares, não todas as parcerias, mas pelo menos uma metade ou mais da metade dessas parcerias são em lugares onde não podemos enviar pessoas como missionários, onde o país não aceita a entrada de missionários. Para entrar, você tem que entrar de outra maneira, não como religioso. Mas o que nós estamos aproveitando são as poucas igrejas, as pequenas igrejas que existem já nessas regiões, e capacitando-nos e ajudando-os com recursos para que eles mesmos possam alcançar os povos não alcançados ainda nos países onde eles vivem. Então é ainda uma ideia de onde nós estamos trabalhando. E nas estatísticas do ano passado, isso mostra um pouco os resultados desses esforços que estão sendo feitos para alcançar os não alcançados através dessas parcerias. Registramos 4.900 conversões, quase 2.000 batizados, 566 igrejas, e quando dizemos igrejas, estamos falando de todo tipo de igreja e todo tamanho de igreja. Alguns não têm prédio como esse, muitos não têm prédio como esse, se reúnem em casas ou se reúnem debaixo de árvores. Alguns têm, sim, um edifício como esse. Então, 566 igrejas com 37.500 pessoas frequentando os cultos. Nós estamos estabelecendo para os próximos anos, começando com o ano que vem, os próximos 10 anos, estamos estabelecendo algumas metas que estão sendo discutidas nesse mês, vão ser aprovadas pela nossa junta de missões. E basicamente o que nós queremos fazer é dobrar tudo isso nos próximos 10 anos. E nós necessitamos, com esse crescimento, com essa expansão, nós precisamos que mais pessoas se envolvam em missões. Nós precisamos dos dons e talentos de todas as pessoas. A grande comissão não foi feita para uns poucos, não foi feita para alguns que são escolhidos entre os cristãos e esses é que vão trabalhar na grande comissão. A grande comissão é para todos nós. Nós precisamos encontrar o nosso lugar na grande comissão. Isso não significa que todos nós vamos deixar o país e irmos para outro país para anunciar o Evangelho. Pode ser que nós sejamos aproveitados aqui mesmo, mas de alguma forma ou outra nós podemos dar a nossa contribuição. Lembrando que a grande comissão também não se restringe aos países longe. A grande comissão ela é abrangente, ela inclui a nossa comunidade onde estamos inseridos, o nosso estado, o nosso país, mas também não ficando só nessas fases, mas levando também o Evangelho até aos confins da terra para todas essas etnias que ainda não receberam o Evangelho de Jesus Cristo. A pergunta é: qual é a minha parte nisso? Existe uma necessidade de terminarmos aquilo que foi começado, aquilo que Jesus deu para nós fazermos, de levar o Evangelho para todas as nações, todos os povos. E o que é que nós estamos fazendo, qual é a nossa parte? Para terminarmos a missão, vamos precisar de mais pessoas envolvidas,
vamos precisar de mais talentos, dons e talentos, vamos precisar de mais recursos, e só poderemos fazê-lo quando todos fizermos a nossa parte. E esse é o meu desafio para vocês. Nós estamos vendo coisas maravilhosas acontecendo, mas queremos que vocês também façam parte dessa obra, que vocês também apoiem essa obra. Eu falei que o Paquistão e a Índia são os dois países onde tem o maior número de povos não alcançados. Nós temos mais de 50, quase 60 igrejas Batista Livres no Paquistão. Quase todas essas igrejas são a única igreja em seu povoado ou em seu bairro, rodeados por muçulmanos. Os Batista Livres ali também têm estabelecido escolas cristãs, porque muitas vezes os cristãos não conseguem colocar os seus filhos na escola pública, são a discriminação, e não conseguem colocar os seus filhos na escola pública. Então as igrejas estão começando escolas cristãs. Começaram um instituto de formação técnica, uma casa de recuperação de drogados que já funciona há anos, e um ministério de ajuda e evangelismo aos refugiados afegãos que vivem no país, vários milhões de refugiados afegãos. E já tivemos duas circunstâncias, 2 grandes batismos. Em um foram 50 muçulmanos convertidos, afegãos que estão refugiados no Paquistão, que se converteram e foram batizados. Em outro batismo, no começo desse ano, foram 60. Então, Deus está trabalhando para trazer salvação a esses países. Outra parceria que nós temos no Paquistão está enviando missionários para regiões do país onde não existe nenhuma igreja, nenhum cristão. Existe uma região grande, montanhosa, onde está instalado o islamismo radical. E fizemos uma parceria com um grupo de igrejas no Paquistão que estavam tentando enviar 20 famílias para essa região. Por 4 anos estavam pedindo uma parceria com recursos que permitisse que eles enviassem 20 famílias para essa região do país. Nós entramos em contato com eles e pouco a pouco estamos conseguindo ajudá-los, e hoje nós temos 10 famílias que já se mudaram para essa região, já ganharam pessoas para Cristo, estão iniciando um trabalho evangelístico nesta região. Em Bangladesh, nossos parceiros afiliados aos Batistas Livres, eles têm 13 projetos ativos de tradução da Bíblia, tradução do Novo Testamento para idiomas, línguas internas, dos povos internos de Bangladesh que ainda não têm as escrituras na sua língua. Eles têm um projeto de evangelização em dezenas de lugarejos sem igrejas. E acabaram de formar uma turma alguns dias atrás, formaram uma turma de 42 estudantes que estão, muitos deles, saindo como evangelistas para esses lugarejos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Recentemente passamos a ter igrejas Batista Livres na Argentina, nas Filipinas, e logo teremos em países africanos como Uganda, Quênia, Zimbábue e Togo. Deus está abençoando o trabalho está se expandindo, mas nós precisamos de pessoas que nos ajudem a expandir ainda mais. O meu desafio para vocês é este: primeiramente, que sejam obedientes ao mandamento do Senhor Jesus Cristo de alcançarmos as nações para o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, que comprometam-se, achem o seu lugar, o que você pode fazer, e comprometam-se em ajudar a expansão do Evangelho para todos esses 5.000 povos não alcançados que ainda faltam. No Natal, nós comemoramos a vinda de Jesus ao mundo. Para iniciar a sua missão, da mesma forma em que ele foi enviado, ele nos envia para terminar a missão de levar as
boas novas até os confins da terra. Faça desse Natal um Natal diferente. Reflita sobre o Jesus que veio ao mundo como o primeiro missionário. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque com estas informações que recebemos, Senhor, estamos vendo como o Senhor está agindo no mundo, como o Senhor está usando a sua igreja, trabalhando em cooperação, Senhor, para atingir regiões que ainda nunca ouviram o Evangelho. Te agradecemos porque muitos têm vindo aos pés do Senhor Jesus Cristo e o Evangelho tem crescido nos últimos 50 anos. Mas, Senhor, nós reconhecemos que ainda não alcançamos a todos. E pedimos, Senhor, que nós, na geração em que nós estamos, na época em que nós estamos, que nós sejamos fiéis, Senhor, àquele mandamento que o Senhor nos deu, aquela comissão que o Senhor nos deu, de alcançar ainda os outros povos que ainda não ouviram de Jesus Cristo. E se não foram alcançadas ainda, são porque são povos difíceis de alcançar, em lugares difíceis, em condições difíceis. Mas, Senhor, nós pedimos a sua bênção sobre nós, a sua ajuda sobre nós. O Espírito Santo esteja abrindo o caminho, preparando os corações para que o Evangelho seja pregado e eles venham aceitar a Jesus Cristo. Então, Senhor, nós pedimos que isso possa continuar nos próximos anos, mas pedimos também que o Senhor nos use nesse grande objetivo, nessa grande missão. Senhor, ajude cada um de nós a entender qual é a nossa parte nesse todo. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.